Boa noite, família Missão Atos. Um grande abraço a todos vocês. Que bom nós estarmos passando esse momento juntos, sendo edificado, fortalecido pelas palavras do Senhor na nossa vida. Amém? Hoje eu tenho, nesse devocional, nós vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 15, que diz assim o versículo: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Olha que versículo, que promessa maravilhosa de Deus. Vou ler novamente. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Essa é uma promessa de Deus para o povo de Israel e também para a sua igreja hoje. 2 Crônica, capítulo 7, está sendo um dos versículos mais citados, mais lidos, nesse tempo então que nós estamos vivendo. Volta e meia você ouve pessoas lendo principalmente o versículo de número 14. Mas é Deus que está falando assim, olha, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. O que Deus está dizendo aqui, Ele está respondendo um ato que Salomão fez junto com o povo de Israel na consagração do templo. Eles então priorizaram Deus, consagraram a sua vida ao Senhor. E assim que eles terminam de dedicar o templo ao Senhor, Salomão faz uma oração tão especial, e essa oração então, ela move o coração de Deus, a atitude deles move o coração de Deus. E nós vemos que a oração de Salomão, tanto ela é uma oração sacerdotal, consagrando, mas é uma oração também intercessória, porque ela traz a resposta de Deus. E nós também queremos e podemos desfrutar nesse dia dessa promessa de Deus para a nossa vida. Mas Deus faz aqui um ser, que significa alguns imperativos para Deus olhar, ver as nossas orações e também ouvir e poder responder às nossas orações. Alguns imperativos que está no versículo de número 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou curarei a sua terra. Então, para que o versículo 15 ele venha acontecer na vida do intercessor, ou se não na terra, é necessário que nós possamos entender alguns princípios aqui do versículo 14. Para quem que Deus olha e para quem que Deus ouve e responde a sua oração? Para que tipo de povo? Ele diz assim: se o meu povo, é para aqueles que são povo exclusivo dele. Deus tem um povo exclusivo na terra, que é a sua igreja, a noiva de Cristo. Então Deus tem uma aliança, tem um compromisso de olhar, de ouvir, de responder para o povo exclusivo dele, aquilo que nós somos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Outro imperativo, ele diz assim, que se chama pelo meu nome. Não é qualquer pessoa, é quem tem uma identidade de filho, identidade identidade divina sobre a sua vida. Lembra? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Então a aliança de Deus é com aquele que vela pelo nome dele, que respeita o nome dele, que tem uma ligação, uma identidade com o nome dele. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, que ele fala, mas ele diz: o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Para quem que ele tem aliança? Para aquele que sabe o que representa o nome do Senhor.
que santifica o nome do Senhor na sua vida. Outro imperativo, ele diz assim: se humilhar e orar. Outro imperativo é aquele que se rende em oração diante da presença do Senhor. Se humilha, se rende em oração perante a presença do Senhor. Outro imperativo, buscar a minha face. Aquele que busca a face, aquele que tem fome e sede de Deus. Aquele que ele prioriza Deus. Aquele que ele é intenso em buscar a face do Senhor. Ele não quer simplesmente as respostas da sua oração. Ele não quer simplesmente que Deus então ouve o seu pedido e responde o seu pedido. Mas o importante para esse intercessor é a face de Deus. É a presença de Deus. Ele tem uma fome, tem uma sede, igual a mulher samaritana. Ela falou: Senhor, então me dá dessa água, para que eu sacie, para que eu mate a minha sede, e eu não preciso mais vir aqui no poço, ter alternativa. Outro imperativo que ele fala é: e se afastar dos seus maus caminhos, aquele que santifica-se a si mesmo por amor ao Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é impuro, que se torne impuro e mais ainda. Então aquele que santifica esse templo do qual Salomão consagrou ao Senhor, ele se afasta dos seus maus caminhos. Ele sabe fazer as escolhas. Ele sabe tomar suas decisões. Ele sabe agradar o coração de Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá suas orações respondidas, ninguém verá Deus agindo na sua vida, ninguém verá. Então, a santificação são um dos imperativos também que o Senhor fala, para que o povo que é exclusivo dele. E aí vem a promessa que ele diz no versículo 15, ele diz assim: olha, de hoje em diante, a partir do momento que nós então correspondemos a esses requisitos, a partir do momento que nós colocamos na nossa vida esses imperativos, ele fala: olha, a partir de agora, de hoje em diante, nós vamos estar com a avenida, vai estar aberta. De hoje em diante, o céu está aberto sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a terra. De hoje em diante, não tem mais barreira. De hoje em diante, você pode chegar com ousadia na presença de Deus. De hoje em diante, você tem um livre acesso. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Deus está falando: ó, diante de hoje, se acontecer alguma coisa, por exemplo, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar alguma praga, de hoje em diante, eu ouvirei e vou agir a favor da terra. E vou agir a favor da minha igreja, e vou agir através do meu povo. Então, de hoje em diante, ele diz: os meus olhos estão abertos. Quer dizer, Deus, ele está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e percorre toda a terra. Não há nada que fica oculto ou escondido aos olhos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e não há nada que fica encoberta diante da presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas aqui na terra, as injustiças que os homens estão fazendo, as intenções do coração do ser humano, as motivações internas, os interesses do ser humano. Deus está olhando todas as coisas. E ele diz aí, conclui, diz assim: e os meus ouvidos atentam às orações feitas nesse lugar. Deus está ouvindo o clamor da terra.
Deus está ouvindo o clamor da terra. Deus está ouvindo o clamor da terra. Ele que está dizendo aqui, ó, de hoje em diante, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. E ele diz: escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. E meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Deus alinhou o coração dele com o coração da terra. Quando nós oramos, nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus. Por isso, querido, apacenta o seu coração. Continua sendo um intercessor, uma intercessora apaixonada pelo seu Senhor. Não desista, não canse, não desanime. Tem um hino que eu ouvi num seminário que nós fomos no Rio de Janeiro com o pastor Temis, o pastor Ricaldes, no Rio Centro, o pastor Adilson, o Silvio também foi. E quando o Rico Warren, ele foi lá da igreja com propósito, o americano nos ensinou um hino que dizia assim: não desista, pois alguém te ama. Não desista, pois alguém te quer. Não desista, pois alguém te ama, e o seu nome é Jesus. Por isso, persevere. Os olhos de Deus estão observando, e os ouvidos de Deus estão atentos. E ele então, além disso, ele alinhou o coração de Deus com a oração da terra. Como diz os jovens do DIF, vai passar. Deus abençoe você e toda a sua casa. Queria orar abençoando a sua vida. Pai, nós te damos graça ao Senhor, porque nós, mesmo sendo pessoas, ó Deus, tão pequeninas diante da sua presença, mesmo quando a palavra diz assim, que nós somos como a névoa, ó Deus, que se passa, o Senhor, ó Deus, se atenta para a oração da sua igreja. O Senhor, ó Deus amado, se inclina para cada um de nós. Pai Celestial, o Senhor, ó Deus, se volta para a oração da pessoa mais humilde da terra. Senhor Deus, nós te damos graça e te dizemos, ó Pai Celestial, que nós amamos ao Senhor. Deus amado, o seu povo na terra está clamando pelo seu nome. Pai Celestial, e só o Senhor tem a solução e a resposta para essa situação. Por isso nós nos rendemos a Ti. Deus, não esqueça, nós somos o seu povo. Pai, não se esqueça, Senhor, porque nós nos humilhamos e oramos perante a sua face. Pai, não se esqueça, Pai, porque nós estamos buscando a sua face. Pai, não se esqueça, Pai, porque nós estamos buscando o caminho da santificação. Por isso, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Sara a nossa vida. Cura a terra, Pai. Sara o Brasil, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça também seja com essa família, Pai, com esse lar. Continua olhando as suas necessidades, continua ouvindo as suas orações, continua, Deus amado, respondendo, Pai, e que o coração do Senhor seja derramado nessas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço.